Gente querida, quisera que o Rio de Janeiro estivesse com esse tempo lindo que vocês estão vendo aí. Mas não é o tempo do Rio de Janeiro, não. Na verdade, o que está acontecendo é um tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, né? Mas tem gente que gosta, eu particularmente gosto muito. Eu acho que para show, para o programa, evidentemente que mostrar praias é algo muito melhor, né? Essas imagens que vocês tiveram aí, elas foram coletadas lá na praia da Flórida, né? Lá nos Estados Unidos. Você sabe, você que acompanha o meu programa, você sabe que a cada dia eu boto uma imagem nova, né? Sabe, por favor, depois você vira aí já para a imagem daqui, que eu gosto muito. A gente tem um telão aqui na sala e nesse telão as pessoas se veem na medida que participam do programa. Eu acho que isso, de uma certa forma, também a nós nos estimula e me dá uma segurança maior, porque eu estou vendo aquilo que está acontecendo. A Vera Lúcia Pereira de Carvalho, irmã da Marião Duarte, já participando, mandando um abraço a todos. Olha, Verinha, hoje nós teremos aqui, viu, a Márcia Miranda, né, que agora é secretária da Confraria dos Amigos do Rádio, né? O Eros continua na confraria, mas o Eros passou a bola para o tratamento de saúde. E o detalhe também, teremos o nosso querido Mário José, cantor da melhor qualidade, né? Que é marido da Márcia e que também vai se apresentar aqui conosco. Legal, né? Olha, o programa está cheio de atrações, eu espero que você vá gostar. Inclusive eu separei uma parte para homenagear uma pessoa que eu sou muito fã, que é o Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, um dos maiores intelectuais brasileiros, do Nordeste, evidentemente, autor da peça O Alto da Compadecida, que eu tive a oportunidade de representar como ator na época do Teatro Universitário em Juiz de Fora, e que já se foi há algum tempo, né? Então a gente está buscando aí trazer para vocês algumas atrações, não só as nossas aqui de casa, mas algumas que o próprio YouTube tem, né? Porque afinal de contas essa é a melhor maneira de chegar pertinho de você e de transmitir, digamos assim, a cultura brasileira. Eu quero mandar um abraço para o Marco Silva, lá nos Estados Unidos, que está nos vendo nesse momento. Alô, Marco, abraço grande para você. Abraço para a Tônia Elizabeth, lá em Miami. Oi, Tônia. Abraço para o Jorge Trigo, nosso querido professor Jorge Trigo, em Portugal. Alô, Jorge, abraço grande para você, meu amigo. Pois é, e as pessoas não param de mandar alôs e a gente agradece profundamente isso, né? Programa, ainda que hoje, que é um feriado importante aqui no Brasil, é o dia de Corpus Christi, né? É um feriado católico. Em algumas cidades aqui no Rio de Janeiro também, os católicos fazem aquele tapete de flores, né? Em homenagem ao corpo de Cristo, né? Em homenagem, segundo os católicos, ao mistério da Eucaristia. De qualquer maneira, é feriadão, feriado nacional, muita gente saindo, muita gente já saiu ontem à noite. Ontem à noite a gente já pegou um trânsito bastante intenso de pessoas saindo do Rio de Janeiro. Então, o importante é que você vá e volte com segurança, né? É basicamente isso que a gente quer. E trazendo para você também alguns detalhes, né, importantes do dia de hoje. Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, pouca coisa está funcionando, né? O metrô está funcionando no horário habitual de feriado, né? Portanto, vai terminar também de funcionar um pouquinho mais cedo. Alô, Denise Guzmán Silva, um abraço para você, minha querida. Muito bem. E eu tenho aqui umas anotações de pessoas que me pediram para dar alôs, porque sabe o que acontece? Quando a gente está fazendo o programa como fazemos, a gente faz primeiro pelo Face. E o Face é ao vivo, agora aqui no Rio de Janeiro, 8h04. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, o programa vai ao ar, né? De segunda a sexta, de 8 às 9. Porém, quando acaba, ele continua no Facebook. Então, no Facebook, você sabe, as páginas vão rolando, mas como nas minhas páginas de Facebook só tem aquilo que eu faço realmente, então você vai encontrar sempre o programa na página Fernando Sérgio Comunicador, ou, se você preferir, na Fernando Sérgio Radialista. Agora, por outro lado, o nosso programa também é transmitido por duas FMs, né? A MundiRioFM.com
felicidadefm.com e também a felicidadefm.com. Além disso, o site Rádio de Verdade, do meu amigo Sérgio Solon Santos e também do Michel Menai, o site Rádio de Verdade sempre apresenta o nosso programa com imagem. Então você também vai ver o nosso programa com imagem. Agora, se você preferir, você pode vê-lo no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu fiquei muito feliz, eu já tive a oportunidade de falar com vocês, porque quando você coloca no YouTube, né, você vai lá, youtube.com, e bota o nome Fernando Sérgio, você vai ver que teve mais de 850 mil respostas. Isso é muito importante, claro que não são respostas só minhas, mas basicamente a maior parte representa esse trabalho que a gente desenvolve e a gente fica muito feliz com isso. Então eu quero aqui, está aqui na anotação, abraço para o Jorge Wagner. Alô, Jorge Wagner, um abraço para você. O Aurélio Campos de Almeida, o senador, bom, ele só botou aqui senador, eu não sei, será que era parente do Aécio? O Aécio não é mais senador, ou pelo menos está afastado, né, pelo ministro Edson Fachin, e é muito curioso porque foi afastado, perdão, há algum tempo, né, e aí anteontem o ministro Marco Aurélio do Supremo reclamou, mas cadê o nome dele? O nome dele ainda está no placar. E ontem tiraram o nome do placar. Mas dizem que não tiraram a parte da remuneração dele, porque afinal de contas, coitado, deve estar muito necessitado, deve estar muito pobrezinho, né? E o curioso também foi o filho do César Maia, o nosso dedicado presidente da Câmara Federal, que disse que a sessão da semana que vem vai ser de segunda a quarta-feira, né? Porque sabe que os deputados do Nordeste precisam muito frequentar as festas de São João. Que maravilha, né? Eu queria saber se os trabalhadores do Nordeste também só vão trabalhar até quarta-feira. Não é? Seria interessante quando um deputado desse chegar lá, olha, eu vim para a festa de São João, o senhor está de folga também para poder curtir a festa de São João? Não, o trabalhador não está de folga. E os caras continuam ganhando muito bem. Essa é que é a verdade. O cara desse está ganhando 35 pau, gente. 35 mil reais. E ainda, eu não estou falando de todos, mas um percentual elevado, a julgar pela Lava Jato, continua roubando a mão grande, né? Fazendo aquele gesto assim, ó, entendeu? Pois é, e ganha 35 mil por mês. O senhor, a senhora, os senhores vão se aposentar com 35 mil por mês? Existe alguma probabilidade disso? Ah, não, mas vai haver a reforma da Previdência. Pois é, vai haver a reforma da Previdência, mas por que eles não reformulam os seus próprios salários? Não é uma boa pergunta? Minha gente, então nós vamos agora, quer dizer, trazer para você promessa é dívida, né? Eu vou ter que virar as costas aqui para você, porque esse é um home program, né? E esse home program traz algumas informações que se tornam importantes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque se eu não achar, vai ser complicado. Você que está participando aqui, achei. Eu queria trazer para você um dos gênios do Brasil. Se me permite agora, a gente vai focalizar esse nosso querido computador, porque eu tenho muita saudade desse grande intelectual brasileiro, espero que você tenha também, que é o Ariano Suassuna. Além de ser um grande intelectual, autor, entre outras peças, do Alto da Compadecida, que eu tive a honra de fazer, né? Até de dirigir em teatro, e na verdade vocês agora vão ver como ele era bem-humorado e como até hoje faz falta. O Ariano Suassuna falando de viajar de avião e sobre a língua inglesa. Quando eu cheguei no avião, eu tenho orgulho a viajar de tudo, mas a pior viagem é de avião. Não sei se você já repararam, que viagem aí danada. Não é glorieta. Não é? Eu, quando entro, a primeira coisa que eu vejo é aquela frase que diz assim: para flutuar, use o assento da poltrona. Flutuar onde? Eu não vim aqui nadar não, meu senhor, eu vim voar. Repare que agora, desgraçado, para flutuar. Uma vez eu fiz uma viagem, eu fui para Porto Alegre. Aí de Porto Alegre eu saí, eu ia para Minas, mas aí saí no avião, que saiu
desceu em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio. Quando chegou no Rio, eu fui trocar de avião para fazer a última viagem de Rio. Quando eu cheguei no avião novo, que ia me levar para Belo Horizonte, eu já estava moído de cansaço, de tédio, de raiva. Aí quando eu entrei, me sentei debaixo da frase, para flutuar onde o oceano morreu. Aí eu tirei a vista assim para o ver, baixei a cadeira e recostei na cabeça assim. Quando eu olhei, sabe o que tinha escrito em cima? Bolsa para sobreviver na selva. Além do mais, no avião a gente fica obrigado a ouvir aquele português do avião, que não é um sotaque, não é de estado nenhum. Eu já fiz uma pesquisa, aqui na sotaque de aeroporto. Eu acho que o pessoal de avião faz um curso para falar daquele jeito, não é? E como se fosse pouco, quando eles terminam, repete em inglês. É como que já disseram a língua filial, agora vai na língua da matriz. Eu tenho horror com essas palavras em inglês. Horror. Inventaram agora, ninguém tem mais tempo, não é timing. Aquele fulano não tem timing. Não tem senso de timing. Perdão o termo besta, que idiotice. Que lezeira. E depois, o seguinte, o português é a língua mais fácil e a mais bonita do mundo. Não sou eu que digo isso não. Cervantes, que falava espanhol, que leu espanhol, ele dizia, a língua mais sonora e musical do mundo é o português. Então nós somos somente eu não. Cervantes diz isso. Quando eu fizer o que nasci aqui, eu não pode ver. E dizem que o inglês é rico. É uma língua rica. É nada. É feia e é pobre. E ruim. E nojenta. Vocês pegam o analfabeto mais ignorante de parte, mostra a ele esse objeto e que é isso? Ele diz, é um copo. Todo mundo está vendo que é mesmo. Não tem um jeito de copo. Não tem. Rapaz, olha o jeito dele. É um copo. Pois bem, em inglês não. Sabe como é? Glass. Horríveis, tem uma gente de glass. Que coisa feia. E além do mais é uma língua pobre. Porque vocês viram, copo em inglês, como eu acabo de dizer, é glass. E vidro é glass. Também. Não tem outra palavra não, como aqui. Então, lembrança para o nosso queridíssimo, né? Nosso queridíssimo Ariano Suassuna, que você viu aí, e a gente fez questão de trazer essa informação para você. Muito bem, minha gente amiga, hoje, alô Marcelo Caldas Duarte, abraço para você. Nós vamos chegar agora com a Ana Zerlotino dos Reis também vendo a gente. Obrigado, Ana. Abraço também para a Suzy Rego. Alô, Suzy, abração para você que está nos vendo lá da Barra da Tijuca. Tudo de bom para você. E chegou o momento, gente, da palavra amiga, né? Mas, Samira, enquanto eu faço a palavra amiga, por favor, você coloca aqui para mim a prece de cartas, porque eu fiz uma besteirinha aqui no computador, tá bom? Bom dia. Tudo bem? Bem, obrigada. Legal. Qual é o papo do dia de hoje da palavra amiga? Fernando, é a Denise daqui da Tijuca. Ela pergunta, Fernando, como combater a depressão?
Pois é, você me dá a oportunidade de conversar a respeito disso, né? Que é um dos temas que eu gosto mesmo de falar. Você sabe que durante muitos anos eu dei cursos de parapsicologia numa das universidades principais do Rio de Janeiro, não é? Que é uma das minhas preferências a nível de estudo, né? Profissionalmente, que eu gosto mesmo é do jornalismo e do radialismo. Mas a parapsicologia é uma coisa que você não para de estudar, até porque é espiritualista de fundamento, né? E essa coisa da depressão, querido, é o seguinte: existem momentos depressivos com todos nós temos momentos de depressão, isso não de depressão, mas depressivos, né? Ou deprimidos por um momento apenas. E são coisas naturais, eventualmente alguém olhou para você com desdém, eventualmente alguém não te reconheceu, o outro não te cumprimentou, o outro você ficou sabendo que por qualquer motivo interpretou mal uma sua atividade, uma sua ação, e aí você tem um momento depressivo. Isso todas as pessoas têm, né? Agora, o problema maior da depressão está aqui, vai chegar, é isso mesmo, é a prece de Cáritas que vem logo após. A Samira está focalizando porque eu, como sempre, sou um exímio operador de computador. Não, eu gosto de trabalhar, mas nem sempre dá certo. E eu peguei e deletei agora, ela botou no lugar direitinho daquilo que vai acontecer daqui a pouquinho. Então esse quadro, ele nasceu da necessidade que a gente tem de opinar, não de aconselhar, porque o conselho é algo que, se fosse bom, se cobrava, né? Agora, a opinião é muito importante. A opinião você pode acertar ou não. Muitas das vezes as pessoas seguem a nossa opinião e outros, por qualquer motivo, acham que não vale a pena e encontram uma terceira vertente. Então o que você deve evitar, meu amor, é essa expressão: eu estou com depressão, meu Deus, eu estou deprimida. E aí começa a fazer aquele efeito de ricocheteio, sabe como é que é? Você chega com uma pessoa e fala: eu estou deprimida, a pessoa, ela está deprimida. Aí volta com cara de depressão. Então o importante é você conseguir mudar o pensamento negativo que todos nós temos em algum momento para o pensamento positivo. E isso requer um esforço. Há um exemplo que foi dado há algum tempo por um mestre querido que é verdadeiro. A nossa mente é como se fosse um copo de água cheio, né? Só que você não pode quebrar o copo e você não pode virar esse copo. Não há como essa água sair daí. Se a água estiver suja, qual é a maneira que você tem para fazer com que essa água fique límpida? Se fosse um copo só, você bota embaixo de uma torneira de água pura, a água pura vai fazendo com que a água impura saia do copo até ficar somente a água cristalina. Então esse é o papel do pensamento positivo, esse é o papel do pensamento consciente de que você pode mudar para melhor. Deus permita que você consiga isso. Daqui a pouco, então, nós teremos o nosso papo com o cantor Mário José, com a Márcia Miranda, e esse é um momento que eu gosto muito, sabe? Alô, Carlos Augusto, um abraço para ti, querido. Eu gosto muito porque desde que eu faço rádio há muitos anos, esse quadro, você sabe, começou na Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, quando nós mudamos a rádio de Rádio Guanabara para a Rádio Bandeirantes. Aí, na ocasião, o saudoso Périx Leal falou: Fernando, o que a gente vai fazer às 6 horas da tarde? Falei: vamos fazer um quadro de opiniões e a partir daí a gente coloca uma prece, que é uma prece ecumênica, que é a prece de Cáritas. E tal aconteceu e acontece até hoje. Vamos, então, ouvi-la, né? Isso é que é importante, né? Você que está em sintonia conosco, aconteceu algo muito interessante que a Samira colocou aqui no ar, a prece de Cáritas, mas na verdade ela não está rodando, mas vai chegar lá. Pode ficar tranquilo que ela chega assim, bonitinho. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que
criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então você está vendo aí, olha, você viu aí esse momento. Eu queria mostrar para você uma coisa, sabe o que acontece? Aqui você vê várias preces de Cáritas, tem outras muito interessantes. Você está vendo um computador compacto, que é um computador muito bom, é um computador relativamente simples, né? Mas eu quero trazer para você agora, e você vai me acompanhando no momento que eu estou fazendo isso aqui. Aliás, esse aqui é meu amigo, olha, que vem amanhã, é o nosso querido Luizinho Campos, com o Taz lá. Mas não é isso que eu quero, não. YouTube, tá vendo? Você tá dando para você ver aí o YouTube? Tá dando, né? Então ali tem um delay, por isso que de repente as pessoas não veem direito. Então eu vou colocar aqui no YouTube, olha, Mário José Cantor, tá vendo? Que é o nosso convidado do dia de hoje. Então, quando você abre é para viver a vida com amor, não é isso? Para viver a vida com amor, porque veio uma outra coisa aqui, ver a vida com amor. Aí você vai acompanhar, é fácil hoje você ver música, olha ele aqui, tá vendo? Sabe por que que é? Porque é muito fácil e nós vamos curti-lo nesse momento, porque vale a pena. Chegou o verão, é carnaval, sinto alegria, enfim. Agitação, muito alto astral, tudo que é bom é assim. É o sol, é calor, muita cor. Multidão, é balada, é um som. É luau, viver a vida com amor, paz e amor. Sair, dançar, cantar.
noite estrelas brilhando, choquinho gelado, festa rolando e a galera dançando. É o sol, é calor, muita cor. Multidão, é balada, é um som. É luau, viver a vida com amor, paz e amor. Sair, dançar, cantar, curtir, ser feliz. Viver a vida com amor, paz e amor. Nessa emoção, meu coração pede mim. Viver a vida com amor, paz e amor. Sair, dançar, cantar, curtir, ser feliz. Viver a vida com amor, paz e amor. Nessa emoção, meu coração pede mim. Ô, maravilha, que show! E nós vamos então aos nossos convidados. Você deve estar curioso, né, para conhecer essas duas figuras. Ô, Samira, apresente aí pra gente os nossos convidados, por favor. Os nossos queridos Márcia Miranda. Márcia Miranda, bom dia! Bom dia! E o Mário José, bom dia, Mário José. Bom dia. O casal, Prazer. um dos casais mais simpáticos da confraria dos amigos do rádio, né? Vocês E também. que maravilha, pois é. E eu queria saber, você disse que essa música tem uma história, ô Tem Márcia? sim, tem uma história, porque eu fiz a letra, Sei. o Mário musicou. Então, nós moramos no Recreio e lá, que já faz parte da Barra, tem um condomínio chamado Barra Sul. E uma moça, tá, que eu não sei o nome, eu não a conhecia, Sei. ela se jogou do 9º andar. Puxa vida. E eu vi essa notícia no Facebook, eu vi essa notícia nos jornais. Mexeu demais comigo, né? Natural, Eu né? fiquei pensando, meu Deus, o que leva uma pessoa a cometer um ato desse por sua própria vida, né? Porque Jesus Cristo morreu por nós, É. então isso nos tira o direito de fazer qualquer coisa contra nós e contra o nosso semelhante, né? Ele morreu à toa por nós. E essa música que você fez é um hino ao amor, né? Um hino à vida, é uma um celebração, hino à né? vida, Isso mesmo, porque aí eu não falo de morte, eu não falo nada me referindo ao ato, Ao né, fato, ao evento que ao foi evento. infeliz. Eu falo assim, na forma que a gente tem, tá? De repente, Driblar a depressão, a a dificuldade, tem a ver até com o papo, né? É verdade. Em casa mesmo, você tá triste, põe uma música para tocar, canta junto, dança. Vai Se sair, solta, né? Dá uma volta na praça, na rua, dá um bom dia para os amigos, para o porteiro, e começa, sabe, a olhar para a natureza, olhar para as coisas Aí que você Deus faz criou a pra letra, gente. o Mário faz a música, é isso? É isso mesmo. Deixa eu falar com o Mário José. Ô Mário, como é que é isso? Aí ela fez a letra, uma espécie de um poema, né? E você aí musicou. Isso. Mas é aquela coisa, a letra tem que estar de acordo com a melodia tem que estar de acordo com a letra. Sei. Como isso vem de uma coisa muito triste, né? Uma coisa, pessoa chegar a um ponto desses de todo mundo tem problemas, a gente tem Todo problemas. mundo. Mais ou menos ninguém, sempre acontece, né? Ninguém diz assim, poxa, minha vida é perfeita, não tem problema não tem, nenhum. Eu acho que aí então aqueles, poxa, então para que eu quero a vida, né? A vida é feita daquelas coisas. De altos Então, e baixos. Altos Né? e baixos. Mas para chegar num ponto desses, então a pessoa, a Márcia quis dar mandar uma mensagem no clipe. Foi isso. muito bonito, né? Foi muito bonito porque você foi em vários lugares do Rio de Janeiro. Nossa, é muita coisa. Nós fomos na Pedra da Gávea, no Horto Florestal, nós fomos no Cristo, através das praias e tal. Olha, eu estou notando que a Márcia está emocionada, é verdade, Márcia? Eu já comecei Rolou a me até uma emocionar. lágrima aí, uma coisa assim? É assim,
Eu já me emociono todos os dias quando eu ouço a tua oração do Pai Nosso. Então, já me emocionei aí. Quando você estava lá, estava passando a oração do Pai Nosso, então eu estava aqui concentrada e sempre rola uma lágrima, sempre, bom, né? Uma emoção. Bom, né? E aí eu estava lembrando justamente o dia que eu sentei e comecei a escrever a letra dessa música, sabe? Totalmente assim, voltada pro ato daquela pobre moça, que Deus tenha piedade. Que Deus tenha piedade, verdade. Ô, Márcia, quanto tempo que vocês estão juntos? Há uns 16 anos já, né? É mesmo? E como é que foi? Perde mesmo, antes, nós estamos juntos há 20 anos. Há 20 anos. Você se lembra da primeira vez que você viu o Mário, que o Mário te viu? Quem é que cantou quem? Ah, tá. Então foi assim. Nós estávamos na Ilha do Governador, né? Eu estava morando lá com a mãe dele. E eu sempre fui muito apaixonada pela ilha. Até muito tempo na Ilha do Governador. Então eu estava na Praia da Bica com umas amigas. E ele estava lá sentado num trailer, e aí simplesmente eu fui passar, assim, caminhar de um lado pro outro, um daqueles quiosques ali. E aí ele levantou e começou a caminhar, e eu também, assim, foi uma coisa meio que instantânea. Junto? Lado a lado? Sem se conhecer, não? É ao contrário, ele vinha e eu ia. Aí bateu o olhar, e aí ele veio atrás de mim. Só que aí tá bom. Aí começamos a conversar. Mas aquela paixão, eu não vou voltar? Não perdeu tempo. Não, mas aí, não perdeu tempo. Na primeira vez que nós nos encontramos para conversar mesmo, né? Ele levou um violão. Pra que ele fez isso? Aí pronto. Aí, Nunca mais ele parou de cantar. Ô Mário José, você toca violão há muito tempo? Bom, eu comecei. Como é que foi esse negócio da música? Como é que. Comecei com 6 anos, eu olhei pro violão assim, com 7 minha mãe botou no piano, né? Aí comecei, mas eu sempre, eu gosto, eu troco alguns instrumentos, mas eu gosto muito do violão, né? Violão, baixo, guitarra, teclado, a gente vai tocando. Eu sempre me acompanhei, eu sou cantor, eu gosto de cantar, eu sempre me acompanhei. Então, o melhor instrumento para você, inclusive a gente compõe, então na hora de compor, a hora de ver aquela inspiração, violão. Se eu não tenho um violão na hora, eu pego o celular e canto alguma coisa que vem na minha cabeça e depois aí eu jogo no violão depois e tudo, ou no teclado. Pois é. Agora, a gente sempre trabalha com música há muito tempo, então eu estou em casa sempre tirando uma música. Tem que ter sempre alguma coisa e o instrumento sempre ajuda nesse particular, né? Ô Márcia, tem uma música aí que vocês estão, a mais recente, me parece, que se chama Paixão. Nossa Paixão. Como é que nasceu Nossa Paixão? É uma celebração do casal? É sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. Foi antes ou depois? Eu não sei do que. Você pode colocar o que quiser aí nesse meio, não tem problema. Eu acho que ela não vai. Acho que ela não vai, foi depois. É porque assim, é uma música desse tempo inteiro que nós estamos juntos. Então não é uma música de um momento, é a música de uma vida inteira. Ali. Olha. Agora é interessante que eu e o Mário, nós sempre estivemos perto e longe, desde criança. Porque ele morava em Bom Sucesso, eu também. Quando era pequenininha, né, uma criancinha. Depois ele foi para a ilha, um tempo também eu fui para a ilha. E aí foi quando nós nos encontramos na ilha. Aí, tá vendo? Ela tá querendo participar da conversa. Com certeza. Sabe, eu estou tentando fazer com que ela fique quieta. Olha só, gente, olha só. Essa figura aqui agora cismou de participar do programa. É a Lili. E eu estou numa conversa aqui, Lili. Por favor, tenha santa paciência. Acho que ela também quer cantar. Senão não vai ganhar o cachê. Mas, então aí você fez Paixão. Nós fizemos Nossa Paixão. Mas os versos são seus. A música do nosso... Mas você complementa alguma coisa. Mas ela tem mais facilidade. Para letras, sim. Dá pra gente ouvir? Mas antes disso, eu queria mostrar uma música que eu fiz para ela. Fiz para ela. Justamente a gente está contando. A gente tinha que ter feito esse programa no Dia dos Namorados.
né? Tem tudo a ver, mas a gente está comemorando após. Mas aí, diga lá. Então, lembrando de como a gente se conheceu, daquela coisa toda, Sei. Depois a vivência, a convivência entre a gente e tal. E eu todo dia levo café na cama para ela. Que maravilha. Adoro café, verídico. café. Que show. A gente não conta história não, é verdade né? mesmo. Sei, sei. Então eu fiz essa música, posso fazer? Pode, deve. Toda manhã acordo antes de você, levo café na cama e a gente se ama. E sempre conto as horas só pra ver esse sorriso lindo quando você vem vindo. Só existo nessa vida pra ser teu homem e te fazer feliz, pra te fazer feliz. Você é mais linda por dentro e por fora, aquela que é pra sempre na minha história. Te quero, amor, te quero só pra mim. A gente se completa, a gente se adora, parece uma paixão que começou agora. Você é minha flor, se abra pra mim. Olha só que lindo! Olha, Denise Guzmán Silva está cumprimentando a todos. Olenka Fatioli está acompanhando a gente nesse momento. O Marco Silva, lá dos Estados Unidos, perguntando quando é que o Zico vem aqui. Depende do Pedro Cirilo. Vou falar com o Pedro, que o Pedro é muito amigo do Zico, né? Os dois amigos de infância. Quem sabe um dia vamos trazê-lo aqui, sim. Um alô também para o Genivaldo e o Sildinei Peracini do Amaral, que é meu amigo querido de infância, que está lá em Ouro Branco, Minas Gerais, sempre acompanhando a gente. Abraço para você, Peracini. E também o Fernando Pereira. Abraços ao casal Mil, Márcia e Mário. Fernando deve estar em Além Paraíba hoje, ou está a caminho de, né? Mas que coisa bonita essa música que você fez, falando sério, e emocionante, né? Hein? Também tá, essa música já tem um tempinho. Sei. E ela, como você sabe, conhece vocês aí todos, ela começou a tocar em algumas rádios e tal. E tem tocado por aí bastante. No outro dia chegou um amigo nosso. Sim. Ele trabalha com transporte. Sei. E ele estava em Brasília. Isso foi uma coisa assim que deixou. Foi agora, foi semana passada. Aí ele ouviu a música lá, não acreditou, aumentou o volume e tal, viu de novo, falou, comentou com os amigos. Ótimo. Aí estava doido para chegar para falar com a gente. Para falar com vocês. Legal, né? Tá andando por aí e tal. E me diga agora, Mário, como está hoje essa coisa de viver de música, viver de shows, como é que é isso? Como é que está no Rio de Janeiro? Porque nós todos estamos vivendo um momento que acaba repercutindo crises, essas coisas todas. É fácil ou não hoje viver de música? Olha, não é fácil, nunca foi fácil. Eu acho que quem está na mídia, é claro que a mídia... bom, aí é outra coisa, né, pessoal? Eu não estou aqui para fazer críticas, eu tenho um estilo, a gente tem uma coisa, um estilo de música bacana. Existem músicas que conseguem, hoje em dia tem ritmos que conseguem chamar atenção, prender as pessoas, e eles ainda estão realmente conseguindo alguma coisa. Mas a noite sempre foi difícil. Eu também... Muito bem. Agora tem a coisa da paixão, né? A paixão que ela contou a história, né? Falou que, eu perguntei se foi antes ou depois, ela disse que foi depois, né? Provavelmente ela estava descansando e ela sentou-se à mesa e fez os versos, né? E como é que você... Mas você já chegou para ele e diz, é paixão, ou ele que sacou isso? Não, na verdade nós dois fizemos a letra. Sei. Nós dois fizemos. Sei. Então aí... Você está falando da nossa música ou vida da gente? Não, pode ser das duas coisas, né? Acho que uma coisa se complementa, né? É verdade. Então, nós dois fizemos a letra, cada um foi colocando um pedacinho daquilo que
que queria dizer na música, e nasceu a música assim, Nossa Paixão, que fala realmente da nossa paixão. Muito bem. Ela deixou até a Lili assanhada, é o programa que a Lili está mais assanhada, às vezes ela dorme, fica quietinha, mas vamos ouvir então com o Mário José, Paixão, também, né? O tempo para completamente quando a gente faz amor, e uma magia nos envolve, nos seduz, e a nossa pele arde no abraço sem dor, alucinando os nossos corpos, e o tempo para e a gente se curte numa loucura que se chama paixão. Paixão não tem mistério, nem limites, nem mistérios, é se entregar às forças do coração, do coração. Vou te mostrar como se sonha, vou te envolvendo meu libido. Paixão, paixão. Se você quer, eu também quero. Vamos viver essa infinita paixão, paixão. Tá vendo como é que a letra dela? Que bacana. Mas é assim mesmo, assim as coisas acontecem. Você sabe que a gente teve, a exemplo seu, a gente teve aqui, ao longo também da nossa carreira de rádio, vários compositores. E é muito comum compositores que têm muitas músicas, eventualmente, esquecer este ou aquele verso. Letra, né? Isso acontece muito. Alô, Carlinho, alô, Carlos Cola. Acontece muito, várias vezes na entrevista. O próprio Nenel, né? Às vezes eu pego ele aqui de surpresa e tal. Nenel, como é que é aquela música? Ele canta a primeira estrofe, mas a segunda, porque é muita coisa mesmo que passa pela cabeça da gente, né? E geralmente a gente se lembra mais daquilo que a gente ensaia. E você falou de né? gente consagrada, consagradíssima. Né? Pessoas que... Mas isso não quer dizer que é tudo uma questão de oportunidade, né? Eu tenho para mim, sabe, Mário, há muitos anos, é uma forma até de me consolar também. Eu tenho que não existe o melhor, existem os melhores, né? Então, os melhores dependem muito de definição. Não é? E por outro lado, é aquela história, depende também de oportunidade. Não é? E aí a coisa fica mais democrática, né? A gente percebe que tem uns, por exemplo, nós vivemos num país, Márcia, que geralmente quem aparece na Toda Poderosa, não é? Vira consagração, né? Porque nós não temos muitas redes que tem uma audiência distribuída, não é? A gente se concentra geralmente numa ou duas emissoras de TV, né? E aí o pessoal que está ali está numa boa, né? Não que sejam ou não protegidos, que isso é uma outra discussão, mas é questão de oportunidade, né? Se você teve aquela oportunidade, aplausos, né? Se não teve, você não vai deixar de viver porque não teve, né? E você descobre artista a cada vez que a gente vê aí um show. De repente, outro dia eu descobri na Bahia um artista que agora me fugiu a memória, é uma pena. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara tinha que estar no Rio, né? Mas é que os lugares são para poucos, infelizmente, né? Agora me conta, como é que você foi parar na confraria dos amigos do rádio? Pois é, Facebook foi uma coisa mágica na minha vida. Trouxe vários amigos que amo de coração, amigos virtuais, muitos eu ainda nem conheço pessoalmente, mas já gosto muito, muito mesmo. Sim. E outros já tive a oportunidade de conhecer, e entre esses eu conheci a Marion. A Marion Duarte. Nós nos falávamos pelo Facebook, eu sempre curti as fotos da confraria, e um dia eu manifestei a vontade de conhecê-los. E ela me convidou, e eu fui até lá e... Que maravilha, amor à primeira vista. E o Mário veio um pouco depois, né? O Mário veio depois. Olha, isso não tem a ver com a mulher mais ousada que o homem, né? Não é não? Sempre, né? A mulher se joga, né? A gente vai atrás. É verdade. Não é mesmo? O homem inteligente tem que saber seguir bem a mulher. Perfeito. É isso mesmo. É isso, concordo. Foi um presente de Deus na minha vida. Que maravilha. A confraria, porque eu havia perdido meu pai, e 7 meses depois minha mãe, e a confraria veio como um presente que Deus mandou para mim. Porque aqueles amigos de lá
é uma família já minha. É verdade. E eu quero te parabenizar como patrono da confraria, né? Eu quero te parabenizar. Quem diria, né? Eu também não lutei por isso, não. A confraria aconteceu de uma forma absolutamente... Porque pouca gente sabe, pessoal que está vendo a gente às vezes comenta confraria, mas as pessoas não sabem a história da confraria, né? O Marco Silva, lá dos Estados Unidos, está pedindo, Fernando Elísio Medeiros, que está lá em Portugal, está fazendo aniversário hoje, mande um alô para ele. Então, Elísio, parabéns para você, numa cidade que eu adoro, parabéns, que é o Porto, né? É a nossa cidade do coração em Portugal, minha e da Samira. Samira tem dupla nacionalidade, é brasileira e portuguesa, e realmente o Porto é extraordinário. Então, um abraço para você e para o professor também, professor Jorge Trigo, lá em Portugal. Ele está te ouvindo agora no Porto. Então, olha, eu adoro vocês, um abraço grande. Alô, tripeiros, abraço grande. E ele ouviu, tá bom, legal. O Elísio Eduardo Medeiros Correia, obrigado, Fernando, é ele que está aniversariando, que maravilha, né? Bom a gente poder falar isso. Mas essa coisa da confraria, imagine você, há 15 anos atrás, ela acontecia a partir de um evento na ABI. Porque na Associação Brasileira de Imprensa, o Lions Club, através de Fernando Pereira e através de Baltazar Salgado, premiava a 2 radialistas, a mim e ao Apolinho, o Aston Rodrigues. Então teve uma solenidade lá, houve a premiação e entre eles havia também alguns outros amigos do Lions Club que tinham um almoço no Clube Ginástico Português com o Armênio, que é o presidente do Clube Ginástico. Esse almoço, então, nasceu há 15 anos atrás no Clube Ginástico Português. Só que naquela época eu era uma espécie de comunicador sênior da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e estava muito folgado, né? Mas, de repente, infelizmente, o Coli Filho, nosso saudoso Coli Filho, faleceu e eu tive que ir para a madrugada. E aí, muito gentilmente, por ideia do Fernando Pereira e do Baltazar Salgado, falou, olha, você agora vai fazer um programa de meia-noite às 3, que foi líder durante 15 anos, né, que nós apresentamos o programa. Mas não vai dar para você vir para o Clube Ginástico Português almoçar ao meio-dia. Então nós vamos à Tijuca. Você escolhe o restaurante, nós vamos à Tijuca. E eu escolhi o Caçador. E aí éramos só nós 3. Era eu, o Fernando Pereira e Baltazar. Depois se chegou Samira e outros foram chegando e a coisa nasceu naturalmente. Mas a inspiração do nome Confraria dos Amigos do Rádio foi do nosso querido Isaías Nascimento. Por quê? Era confraria, cada um paga a sua. Porque era o objetivo, você ia lá, pagava o seu e saía fora. E aí o Isaías chegou e deu o escopo, né? Deu a organização à confraria. E hoje, então, você foi guindada à posição de secretário da confraria. É verdade. Então, que maravilha. Só para terminar, a Marion me convidou, eu fui, e depois de um tempo eu fui indicada pelo Eros, Mário Cordeiro, né? Nosso querido Eros. Nosso querido Eros, que eu chamo de meu padrinho da confraria. Não deixa de ser, é verdade. Você tem 2 padrinhos, a Marion e o Eros. Minha madrinha, o Eros é meu padrinho. Pois é. E o Mário, aí você se chegou quanto tempo depois? Algum tempo. Bom, a Márcia já queria que eu fosse, mas às vezes a gente não tem tempo, os dois, para fazer, porque eu tenho que fazer outras coisas, trabalhando e tudo. Sim. Mas assim, sempre que dá eu vou, porque a Márcia ainda não falou uma coisa, ela quando eu não vou, ela chega em casa totalmente, às vezes tem um problema aqui ou ali, ela volta renovada. Uma felicidade incrível de lá. Que aquilo bacana, faz bem, aquilo é bom, aquela reunião faz muito bem. E aí eu fui ver o que era, que ela sentia, e realmente eu vi. É muito legal, muito gostoso mesmo. O que vocês queriam, eu não sabia da história. Você começou a mostrar, quer dizer, começou você e vocês me inspiraram, pessoas, vocês me inspiraram a contar essa história pela primeira vez neste programa. Não sei se no rádio eu falei, talvez tenha falado, mas a nível de Facebook, de YouTube, não, eu não tinha falado. Né? E a gente precisa falar mais vezes. Né? Mas é legal. Nós temos hino. É legal. Nós temos um hino. Nós temos o hino da confraria, que foi composição do Osmar do Breck, né? Que volta e meia eu toco aqui.
né? É um hino muito bonito, Paulinho Mocidade também. Quer dizer, toda essa turma Marion foi se também. chegando. Por exemplo, o Carlos Cola é uma amizade minha de mais de 40 anos. Né? Eu vi os meninos do Cola, alô Carlinho, alô a Daniela, Laurinha. a Laurinha. Né? A Laurinha eu vim conhecer depois de adulta, mas os meninos, o Carlinho e a Daniela, meninos vinham em casa, nós morávamos num outro apartamento, iam no sítio lá em Guapi, né? E víamos. Você tem uma ideia, o Cola, antes de ser compositor, era funcionário de uma agência que eu era o coordenador. E eu me lembro do Cola, estudante de Direito, e a primeira vez que ele entrou, alô Cola, entusiasmado na minha sala, dizendo, Fernando, eu apresentei a música para o Roberto Carlos e ele vai gravar. Olha, E hoje ele tem mais de 40 músicas gravadas com o Roberto Carlos, e é um talento extraordinário, né? É verdade. Não, Mário? Mas poucos, olha, pouca gente tem um talento daquele. Você Tem. conversa com ele, naquela simplicidade, aquela simplicidade, poxa, ele é muito, simples muito mesmo, musical, né? é muito musical. Ele é simples. Sem comparação. E sempre foi um poeta, né? Sempre ele, generoso claro, também. Generoso, não isso. tenha dúvida, não tenha dúvida. É daquelas pessoas que a gente sabe que pode contar com ele, né? A nível de amizade. E outros que nós temos também, nós temos o Nenel, né? Que é um exemplo de humildade, né? Que é um cara que tem mais de 400 músicas compostas, né? Inclusive essa Meu Ébano, né? Que faz muito sucesso. Lá vem o Negão de Tirar o Chapéu. O Nenel tem uma família linda. Linda. Alguns são meus amigos no Facebook, é uma família linda também. É verdade. Então, cada qual com seu talento. Paulinho Mocidade, que você tão bem citou, a Marion Duarte, que é um manancial de voz, é um negócio fantástico, não precisa de fazer nada, né? Você viu o último show dela que nós fomos juntos? Meu Deus do céu, né? Osmar do Breck, Tânia Malheiros, a Mara Derruche, né? Então, a confraria é uma frequência absolutamente maravilhosa. E não há outro interesse que não seja almoçarmos juntos. Não é? Isso é que é bonito, porque é raro acontecer. Não há um interesse, interesse de estar tudo junto. Se você dissesse assim, foi planejado? Não foi planejado. Não foi, quer dizer, aconteceu. E nós temos o nosso Haroldo também. Haroldo Barros, bem lembrado, já esteve aqui várias vezes. Alexandre Veloso, que tem ido nos nossos Veloso, também. Você levou o Carlos da Fé, o Elson do Forrogode, né? São grandes músicos aqui do Rio de Janeiro que provavelmente, como nós estamos falando para o mundo inteiro, muita gente nem sempre conhece todos, né? Mas o importante é você saber e fazer e estimular esse tipo de coisa. Como você falou, isso nasceu também, de uma certa forma, das redes sociais. Porque a cada almoço a gente fotografava a gente lá fora. E aquilo foi virando notícia, né? Mas, ô Mário José, tem mais alguma música que você gostaria de tocar aqui pra gente? A gente está quase no finalzinho do programa. Não, a gente tem muita... Olha só, eu só quero deixar assim... dito que a gente gosta de música, a gente compõe, a gente trabalha com músicas cover também, no nosso trabalho você tem que trabalhar. Bacana. Tipo todas. A gente trabalha. Ela tipo disso, todas é ótimo. Tipo todas. Ela também é DJ, pouca gente sabe, ela é DJ, inclusive, hoje em dia tem cursos para isso, ela é formada mesmo em DJ. Sei. Que maravilha. E eu sou músico, a gente trabalha também na noite. Na noite você tem que cantar de tudo, né? E a gente gosta de música, a gente respira a música mesmo. A Márcia, o tempo todo, ela tá ali, vai ser alguma coisa nova? Vamos ver. Sei. E as antigas, ela tem repertórios que vão dos anos 60, 70, 80, 90, 2000. Entendeu? Então ela gosta mesmo disso. E aí por isso também que acontece aquelas inspirações e aí vem uma música nova, a gente fica todo eufórico quando vem música nova. Eu sou empresária artística dele, tá? Eu sou empresária, tomo conta. Vocês fazem alguma coisa em separado? Porque estão sempre juntos? Sim, trabalhamos também. Não, nós estamos juntos 24 horas. Não, a gente não faz nada separado. Realmente tinha que nascer a música disso, porque são 24 horas juntos. A gente amanhece, anoitece junto. E trabalhamos também com decoração. Sou formada pelo Senac, na decoração básica de interiores. Trabalhamos com persianas, cortinas, porque aqui no Brasil é assim. É a Subiés. Mas tem que fazer voltando àquilo que você
tem que fazer de tudo. Não tem como. Não pode viver só de uma coisa. Né? De repente, em algum momento, alguma coisa está dando legal. Né? E daí a pouco muda, virou o vento, tem que fazer outra coisa. Ligada a outra, porque... Mas isso é o empreendedorismo, né? Que é muito importante. Que o brasileiro realmente sabe muito bem fazer. Se virar nisso. Já tocamos em casamentos, o qual nós fizemos as cortinas, as persianas da noiva. Então, uma coisa sempre está ligada à outra. Você sabe que vocês são tão bonitos, tão simpáticos, tão agradáveis, que eu coloquei os dois o tempo todo na tela. Porque eu achava que entendeu? Até pedi desculpa ao espectador se gostou, se não gostou, o internauta, porque acontece o seguinte, tem tudo a ver, né? Quer dizer, eu fiquei sem graça de tirar de repente, quando você estava falando, a imagem dele e vice-versa. Mas, Mário, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Espero que a gente tenha vocês aqui mais vezes, né? Muito obrigado por estar na Confraria dos Amigos do Rádio, né? Que para a gente, a presença do casal é muito importante. E então, palavras finais suas. Bom, eu que agradeço estar aqui. Eu acho que esse convite, quando a Márcia falou que que você tinha nos convidado, eu fiquei até, nossa, puxa, tem certeza que ele convidou a gente? Claro, com o maior prazer. Porque realmente você é um ícone do rádio. A gente sempre ouviu, o seu nome é sempre falado, você sabe disso. Então a gente, já é uma honra, Márcia, ser sua amiga, estar com você junto na confraria e tudo mais. Então pra gente eu só tenho a agradecer e foi uma honra. Você quer deixar algum telefone para contato, caso as pessoas queiram fazer show? Com a empresária, a Márcia Miranda, essa simpatia, Márcia. Então, telefone de contato, DDD 21 98810 7694, é o WhatsApp, falar com Márcia Miranda, tá? E eu gostaria de agradecer também, faço das palavras maravilhosas, e gostaria de agradecer ao Fernando Sérgio, nosso patrono lá da confraria, e a Samira também, sua esposa, e a Lili. E gostaria de dizer que é uma honra muito, muito grande. Eu nunca imaginei um momento como esse aqui, é um momento único pra gente. Que bom. Um ícone da TV. E eu acho que o senhor é velho mesmo. Tá vendo? A gente fala ícone e a pessoa esse negócio de. Não, pois mas eu estou só brincando, claro, mas faz parte do tempo da gente, né? Afinal de contas, você vê, eu estou com um livro aqui, esse livro está à venda na livraria Saraiva, para quem quiser comprar, através do site da Saraiva, saraiva.com.br. Esse livro foi feito há 4 anos, eu ia fazer 50 anos de rádio. Né? Então, quando eu fiz 50 anos, falei, em rádio o que acontece? Você faz um bolo e de repente fica por isso mesmo. Então, vou fazer um livro, graças a Deus vende até hoje. Né? Então, ele coloca um pouco da minha história. Se você quiser comprar, por favor, saraiva.com.br, você vai lá, digita Fernando Sérgio ou 50 anos de comunicação, eles entregam na sua casa. E tem outros 2 livros, né? Só o Amor Constrói, e também o outro livro, Vida e Sucesso, que é uma síntese dos melhores casos da palavra amiga. Mas por que eu estava falando desse livro, Samira? Não é só para vender o livro, não, né? É porque eu ia ler alguma coisa. Então, desse livro, que ele tem várias fotos, né? Dessa época, linha com essa turma do rádio, né? Tem aqui Barulho de Andrade, tem aqui enfim, vários amigos, o nosso querido Jimmy Hall também. E tem também, se eu não tirei da página, seria ótimo. Não tirei não. Tem também alguns poemas que eu fiz ao longo do tempo, né? Vocês sabem que no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de escrever 11 peças de teatro, as quais 2 foram premiadas, né? E o que eu gosto mesmo é de escrever, né? Eu gosto muito, eu acho que antes do comunicador eu me tornei produtor de rádio. E tem aqui um poema, tem um momento só de poemas no final, que tem a ver um pouco com esse momento dele ter me chamado desse nome aí de ícone, né? Que eu até agradeço e tal, mas é gozado, porque isso mostra o seguinte, na medida que você avança, você vai tendo mais experiências. Nós hoje somos um pouco mais velhos, mas também nós temos muito mais experiência do que tínhamos quando tínhamos 20 anos. Né? Hoje o teu recurso no violão, por exemplo, é o meu também no microfone ou na imagem, e esse livro, esse programa está me dando uma satisfação enorme, porque eu sempre gostei de lidar com a imagem,
né? E fiquei 20 anos agora no rádio, deixando um pouco a televisão que eu fazia no SBT. Então ele está me dando essa oportunidade de devagarinho ir aprendendo a mexer com a imagem. E esse poema se chama Esse Malvado, e a gente vai terminar o programa com agradecendo ao Mário José, agradecendo a Márcia Miranda, agradecendo a Samira. Márcia, qual é o contato mesmo? É DDD 21 98810 9198810 76 94. É o WhatsApp também. Muito bem. Então esse poema é o seguinte: a força desse tempo passado, como se fosse um ciclone varrendo as nossas almas, deixa-me boquiaberto na janela aberta, vendo o cenário das nuvens que velozmente passam. A cada dia, centenas, milhares de mudanças, e assim mesmo, fazer o quê, se tudo muda? A cada segundo, a cada minuto, a cada vida. Hoje, na mesma velha janela de muitos anos atrás, permaneço de braços cruzados e queixo caído. Não sabia que demorava tão pouco essa já tão longa vida. Fecho os olhos e busco no mais fundo do meu ser cenas recuperáveis de um tempo que se foi. E aí, espanto-me mais ainda por sabê-las tão poucas. Pobre memória que se esvai com o tempo, deixando-nos órfãos dos nossos melhores momentos. Quem sabe Deus, na sua infinita sabedoria, tenha mais segredos para além desta velha janela. E traga-me um dia, quando o tempo parar, todos os meus amores e o meu eterno bem-querer. Nessa época, voltando a ser criança que sempre fui, posso eu me maravilhar uma vez mais. E na medida em que for crescendo, já rapazinho, meio bobo, meio deslumbrado e boquiaberto, posso eleger outra janela como a do passado. Nela ficarei olhando o tempo e também pedindo que nunca mais ele passe tão rapidamente, esse malvado. Grande abraço, muito obrigado, bom dia!